Boa tarde a todos. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos e nesta tarde nós estaremos estudando com a doutora Ângela Mariela Salabatá o livro Maturidade Psicológica. Este livro ela subdivide em vários outros segmentos, trazendo para a gente estudar, para nós estudarmos juntos, a maturidade afetiva, a maturidade mental, maturidade social, a maturidade moral, a maturidade religiosa e as crises de maturação. Encerrando o seu volume, o último capítulo, rumo à maturidade e à integralidade. É um estudo muito interessante porque vai informar-nos as maneiras mais recomendadas para podermos melhor desenvolver o nosso psiquismo, a nossa conduta e nos relacionarmos bem com o meio social que convivemos. Mas antes nós vamos, como hábito, criar o clima favorável para o nosso estudo, para que a gente tenha bons momentos de estudo, não é? Serenar, tranquilizar, desligar das nossas preocupações cotidianas, que muitas vezes tira a nossa atenção da nossa própria, desfoca, né? Tira o foco da nossa atenção, que por preocupações, sem dúvida, né? E abrirmos a possibilidade da espiritualidade trazer para este momento envolvimento de paz, de serenidade, de tranquilidade e que venhamos a ter bons momentos de estudo. Vamos parar por alguns minutos e ouvir a melodia. Muito bem. Eu tenho citado a vocês um site que eu tenho utilizado nos nossos estudos para o enriquecimento dos temas. Zen Club chama-se o site. Nós encontramos no YouTube, no Google, melhor dizendo, no Google, né? Nós encontramos esse site. E lá nós temos uma infinidade de temas interessantíssimos. E esse, por sua vez, maturidade afetiva, ele nos diz o seguinte, que maturidade afetiva é a capacidade de uma pessoa lidar com as suas emoções e relacionamentos de forma equilibrada e saudável. Doutora Batá, ela refere-se que a verdadeira maturidade afetiva é a mais difícil de todas de ser alcançada, porque envolve a superação do egoísmo e a obtenção da capacidade de dar. De fato, a imaturidade afetiva é caracterizada, sobretudo, pelo comportamento captativo, tomar. E a maturidade, ao contrário, pelo comportamento oblativo, de doar, de oferecer, não é? Então, nós vamos encontrar
no nosso Zen Club alguns pontos que eles pontuam como que seria uma forma de nós identificarmos a maturidade afetiva, né? Primeiramente, saber compreender e aceitar as próprias emoções. Saber compreender e aceitar as próprias emoções. Na verdade, aceitar as próprias emoções não é tão difícil, mas para aceitar as próprias emoções, nós precisamos compreender. Quando você compreende, consequentemente você aceita. Entende? No ato de compreender, ele propicia a porta da aceitação. Você compreender, então você aceita. Mas se você não compreendeu, como que você vai aceitar uma coisa que você não compreende? Não é fácil, não é? Segundo, saber expressar as próprias emoções de forma adequada. A doutora Bataille diz que é a mais difícil de todas, porque, veja bem, compreender as próprias emoções, expressar adequadamente as próprias emoções. Porque existe uma série de formas de expressar emoção, né? Um exemplo interessante a pessoa tem uma perda de um ente querido, né? E nessa de luto, ela recebe visitas de amigas queridas que vão para consolar, né? Chega uma das amigas, abraça a companheira em luto e desanda num choro intermitente que você não sabe identificar quem é a pessoa que está de luto. Porque a manifestação da emoção, ela precisa ser adequada, precisa ser equilibrada, entende? E para manifestar uma emoção equilibradamente, a pessoa tem que estar, como diz o próprio ditado, tem que estar equilibrada. Mas se estiver em trânsito de desequilíbrio, como que ela vai manifestar equilibradamente? Não consegue. Então, isso é muito comum acontecer. A pessoa vai visitar e desanda num choro, numa crise de sentimento afetivo desequilibrado que desestabiliza. A pessoa que está em luta passa a consolar o amigo que veio visitar. Isso é comum, porque vem lá de trás. Eu volto a citar a vocês o filme muito maravilhoso, The Chosen, Os Escolhidos, os discípulos, que quando Simão Pedro perdeu o seu filhinho, a sua esposa abortou por uma série de fatores que não vem ao caso nós comentarmos, a esposa que estava inconsolável teve que consolar Simão. Ela que teve a perda, que sofreu todo aquele processo da perda, precisou consolar Simão Pedro, porque ele ficou inconsolável. Caiu de joelho no chão em uma situação de desespero, que a esposa veio, abraçou ele e passou a consolar. Isso é a imaturidade da própria pessoa. Imaturidade afetiva, não é? Outro item muito importante da maturidade afetiva é saber ouvir e respeitar as emoções dos outros. Nós não temos esse hábito. Nós temos o hábito de julgar.
Nós, ao começar a ouvir, a gente já começa a arquitetar as ideias do julgamento, que é da própria nossa natureza. Nós não temos o equilíbrio de refletir, deveríamos ter, e é uma coisa plausível e está ao nosso alcance. Só que nós não temos, nós passamos a julgar intimamente e, consequentemente, fica difícil a nossa postura de doação. Nós acabamos tendo dificuldade de auxiliar, né? Quando a gente silencia, permite a mente logicar, nós acabamos tendo grandes possibilidades de auxílio, né? Outro ponto fundamental, eu diria que seria um ponto sine qua non, indispensável, é criar um ambiente de empatia e compreensão mútua. Colocarmos no lugar da pessoa, adotarmos a dor do irmão, mas equilibradamente, não como a pessoa que se esvai em choro, em lamúria, em reclamações. Não. Adota, silencia, permite que a mente logique, crie situações positivas, né? E acaba compreendendo o alheio de maneira equilibrada, empaticamente. Empatia, caríssimos irmãos, queremos auxiliar, queremos ser um cristão útil na vida, aprendamos a criar empatia junto ao meio com o qual a gente convive. Vamos continuar.